I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Fala galerinha do oitavo ano, eu sou o professor Max Emiliano Marques e na rotina dessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre um gênero textual muito conhecido denominado poema. Eu sei que você já deve estar cansado de falar sobre esse gênero, porque ele deve ter ali aparecido para você no sexto ano, no sétimo ano, ou às vezes até em séries menores. Porém, é sempre importante falar porque é um assunto que sempre cai em todas as provas e por ser um pouquinho mais complexo que determinados outros gêneros textuais, é preciso que você sempre fique sabendo um pouquinho mais sobre o poema e que você não possa esquecer de maneira nenhuma o que é aprendido em cada aula, tá certo? Então vamos lá, que nós vamos, além de ver o que é um poema, nós vamos ler, nós vamos nos apropriar de novas leituras, de novos poemas para fazer parte do nosso repertório, ok? Então, lembrando, o que é poema? Trata-se de um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, organizando-as em versos, estrofes ou prosa, ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-lo como gênero. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, essa ideia de versos, de estrofes, que eu creio que vocês já devem até conhecer. Poema versus poesia. Muitos alunos perguntam, quando a gente está em sala de aula, se poema é o mesmo que poesia. Será? Vamos ler primeiro o slide e eu vou explicar essa diferença também com outras palavras. A poesia é uma definição mais abrangente e contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Um quadro, uma paisagem, o nascer do sol, em tudo pode haver poesia, sendo o poema produto dessa arte. A ideia de poesia, ela não é estudada somente pela língua portuguesa. Se você tem aula de arte e você está estudando sobre a questão das esculturas, dos quadros, das danças, não é? Do teatro, em todas essas manifestações que são artísticas, a poesia, né? Que a poesia tem essa ideia de ser esse sentimento, essa espécie de alegria que você vive quando você tem essa manifestação artística, né? Você está diante de uma peça teatral, está diante de um quadro belíssimo. Então, isso é poesia. Enquanto o poema, ele é um produto da arte, só que é um produto textual. A gente fala de poesia, a gente pode dizer que viu poesia numa determinada música, numa determinada peça de teatro. Mas o poema mesmo é um produto escrito, né? Visual, linguagem verbal e escrito, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Todo poema na verdade não, mas os poemas clássicos, né? Os poemas mais ligados aos poemas mais clássicos, ele tem uma estrutura muito parecida, né? Que é versos, estrofes, exploração das palavras como recursos visuais, na linguagem, musicalidade, combinações sonoras com palavras, ritmo, linguagem figurada. A intenção do poeta é a mesma em todos os casos, é de sensibilizar, provocar emoções e sentimentos. Nenhum leitor que lê um poema, ele procura outra coisa senão ser sensibilizado, ficar emocionado com aquela leitura, enfim. E leitor é essa pessoa interessada em textos que despertem essa sensibilidade, ok? Poeta e eu lírico. Outra confusão muito comum é essa ideia de pensar que o poeta, aquela pessoa que escreveu o poema, é a mesma pessoa que fala no poema. Isso está errado. A voz que fala no poema nem sempre é a do poeta. Assim chamamos de eu lírico, também conhecido como eu poético, ou ao ser abstrato cuja voz fala no poema. Isso é muito fácil de entender. Imagina que um determinado poema é um rapaz declarando seu amor por uma moça, certo? Você vê que é um rapaz apaixonado que está declarando seu amor por uma moça que ele não conhece,
ou que ele não pode ficar junto com ela por algum motivo. Só que esse poema, ele pode ser escrito por uma mulher, não tem problema. A mulher, a poetisa, né, ela se introjeta por meio da linguagem através daquele eu lírico, que é um ser masculino e que devota o seu amor a uma mulher. Então, aquele sujeito do poema, né, que fala no poema, que diz que está apaixonado, que diz que está triste, ou que diz que está muito feliz, ou que diz que está muito encantado, aquele sujeito é o eu lírico, enquanto o poeta é o ser que escreve, é o ser físico que escreve esse poema, ok? Então, nunca mais esqueça disso, porque é uma questão muito recorrente. Espero que tenha ficado bem claro. Então, vamos fazer a leitura desse poema chamado Retrato, de uma das grandes poetisas do nosso país, que é Cecília Meirelles, e depois vamos fazer uma pequena análise dos elementos que o compõem, ok? Então, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por conta esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Né? Então, quando a gente lê esse poema, a gente está diante aí de uma ideia de envelhecimento, né? de mudança física. Então, quem escreve, quem está falando a voz desse poema, nós vamos denominar de eu lírico, mas quem escreve poderia ser uma pessoa muito jovem, poderia ser uma pessoa de 18 anos, que ainda não passou pelo processo de envelhecimento, mas ela se introjetou por meio da linguagem como uma pessoa idosa. Isso é perfeitamente possível através da literatura, certo? Então, vamos analisar, deixa eu pegar minha canetinha aqui, os elementos deste poema, né? Esse grupo aqui, certo? Nós denominamos de estrofe. Aquilo que a gente vai chamar de estrofe. Nossa, tá saindo bem torto. Não é fácil escrever com esse mouse do notebook. Estrofe. Porque cada linha dessa, tá vendo? Essa linha, eu tenho essa, eu tenho essa daqui, ó, que eu destaquei. A gente vai denominar de verso. Então, o que é uma estrofe? Fica muito fácil de entender depois que você sabe o que é o verso. É o conjunto de alguns versos que são separados ali dos demais, né, por uma linha, justamente para indicar uma estrofe. Então, muito fácil aí de ser entendido. Esse tão, que eu também destaquei aqui neste verso, no antepenúltimo verso, é essa repetição que ficaria muito feia num texto dissertativo argumentativo, mas que para a poesia, para o poema, essa repetição é muito válida. A gente vai chamar de ritmo. Por quê? E essa repetição é que dá ritmo à leitura. Acho que a leitura se torna muito mais agradável. E esse ritmo, inclusive, pode desembocar numa musicalidade. Este poema poderia, por exemplo, ser musicalizado, ser transformado numa música, já que ele tem ritmo, ok? O soneto é muito importante a gente falar sobre o tipo de poema mais clássico, subtipo de poema, na verdade, mais clássico que existe, que é o soneto. Ele trata-se de um tipo de poema, como eu já disse, que possui forma fixa, ou seja, apresenta-se sempre com a mesma estrutura. 4 estrofes, sendo 2 quartetos, 4 versos cada estrofe, e 2 tercetos, 3 versos cada estrofe, apresentando um total de 14 versos. Aí aqui nós temos essa estrutura do soneto. Ó, temos um verso, 2, 3, 4... tem um númerozinho aqui, é melhor. Seguindo por aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Então, todo soneto é uma estrutura muito clássica, certo? Inclusive, alguns poetas mais antigos, eles consideravam como a estrutura perfeita para se produzir um poema. Então, nós temos sempre 14 versos. Aí nós temos 2 quartetos. Você está lembrado que eu falei de 2 quartetos? O que é quarteto? São 2 estrofes, né, aqui, de cada uma delas 4 versos. Então, isso é um quarteto. E 2 tercetos, que são aqui 2 estrofes, né, de 3 versos. Facinho de entender, não é? Diferentes estruturas para o poema. A gente falou aqui um pouquinho sobre esse poema clássico, né, que é o soneto. É o poema, é a estrutura mais clássica que existe de poema. Porém, existem uma infinidade de estruturas, né? Então, essa infinidade de estruturas, como a estrutura de um madrigal, de uma ode, de uma elegia, são estruturas que elas vão variando, inclusive através do tempo, ou devido à questão da nacionalidade. Existem tipos de poema que são só realizados no Japão, por exemplo, que é um país oriental. Então, não pense que o poema só pode ser o soneto. Eu tenho tipos de poema como esses aqui, ó. Ampulheta da Vida. Observa como a estrutura da linguagem ela tenta seguir a ideia de uma ampulheta, né? Tenta imitar a imagem de uma ampulheta. Nós temos esse segundo aqui, ó, que é: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim, né? Aí quando a gente observa aqui, esse saiu de lá assim, nós logo pensamos como é que uma pessoa bêbada sai depois de beber, né? Que ela sai cambaleante. Então a linguagem, as palavras aí também estão cambaleando, não é? E temos também estruturas como essa. Nem sempre um poema vai falar de coisas felizes, né? Pode falar de temáticas tristes, como esse poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Isso também é um poema, tá? Ele está organizado aí em versos, né? Só tem apenas uma estrofe. Porém, o que a gente pode pensar é que quando Manuel Bandeira escreveu esse poema, já se pensava em novas formas de expressão para o poema. Então aqui a ideia era trazer um poema que poderia ser também uma notícia de jornal. Então existem uma diversidade de poemas aí, mundo afora, que vocês ainda vão conhecer. Por isso que eu falei logo no início da nossa aula que é um tema muito complexo, que é preciso que a gente estude mais e mais e mais, porque a infinidade de poemas, a infinidade de expressões que existem dentro desse universo, dentro desse gênero poema, é praticamente infinita, tá? Então, nossa aula infelizmente termina por aqui. Próxima aula, a gente se encontra novamente. Tchau!